Olá, amante do terror. Eu sei, eu tô meio sumido, não teve vídeo sábado, não teve vídeo ontem, mas tá tendo vídeo hoje. E por que eu tava sumido todo esse tempo? Isso é porque eu tava na BGS na semana passada, tava lá com os meus manos Ipe e Dashkawa, eu gravei vários stories, postei vários stories lá no meu Instagram, agora a gente já voltou pra nossa programação normal, e pra voltar bem, a gente vai falar de um assunto aqui que me pedem faz um tempinho já, que eu não tinha dado muita importância ali no início, mas depois que eu parei pra ver melhor, até que é interessante. E que assunto é esse? Existe um programa muito antigo, lá dos anos 60, que foi criado pelo Ron Serling, que se chama Twilight Zone. E o que é esse tal Twilight Zone? É um programa de TV que fala sobre histórias envolvendo ficção científica, terror, suspense e mistério. Tudo que a galera do terror mais gosta, né? Tudo que você que tá mais assistindo aqui mais gosta. Ele tem um total de 5 temporadas e 156 episódios. Então ele foi muito famoso lá nos Estados Unidos e rendeu muitos episódios e muito dinheiro. E ele ficou muito famoso porque ele é muito bom e aborda histórias muito interessantes. E uma em específico é a que me pedem mais pra falar aqui, que é um conceito que eu achei muito interessante de se abordar aqui, porque é uma dúvida de muita gente, que é: e se, por exemplo, uma criança ganhasse onipotência? Bom, a Twilight Zone já teve a cortesia de responder essa pergunta pra gente. Lhes apresento It's a Good Life, ou É uma Boa Vida. Só antes, eu não posso deixar de citar, claro, que o canal agora tem parceria com a loja. Então, se eu fosse você, eu já garantiria a minha estampa: Máscara da Erudição, Sol Frenético e A Revolta. O link tá aqui na descrição, no comentário fixado ou na própria loja do canal. Então, sem mais enrolações, vamos pro assunto. Bom, It's a Good Life começa com uma narração que conta mais ou menos o que está acontecendo e onde está acontecendo. Essa história se passa em Pikesville, em Ohio. É claro que tinha que ser em Ohio. Tudo o que acontece de estranho no mundo tem que ser em Ohio. O narrador fala que lá reside um monstro, e esse monstro tem poderes simplesmente divinos. Como assim poderes divinos? Ele é capaz de manipular o mundo ao seu redor. E isso inclusive me traz flashbacks de horror cósmico, Lovecraft. Mas aqui é em uma escala um pouquinho menor por causa das limitações da época. O que esse monstro faz? Ele consegue manipular a realidade, manipular o tempo, manipular o espaço, o clima, a matéria, praticamente tudo. E qual é o nome desse monstro? O nome é Anthony. Anthony é um garoto de 6 anos de idade, pelo menos em aparência. Ele parece um garoto normal, mas ele não é. E só do fato de eu ter chamado ele de monstro com poderes divinos, você já sabe o porquê. Esse garoto, esse monstro, ele conseguiu isolar uma cidade inteira do resto do mundo. E dentro dessa cidade, ele conseguiu isolar os habitantes, que eu não sei ao certo quantos eram, mas eram alguns milhares. E ele isolou tanto ao ponto desses mesmos habitantes não saberem se o resto do mundo foi destruído pelo Anthony ou se ele ainda existe. Só que mesmo se ele ainda existir, Pikesville tá tão isolada que o resto do mundo existe ou não faz a menor diferença. Anthony não deixa ninguém entrar e nem sair. E se ele tiver destruído o resto do mundo, bom, não tem mais o que fazer. Ele fez questão de eliminar tudo aquilo que ele achava inútil. Ele eliminou a eletricidade, eliminou os automóveis e também eliminou os sinais de televisão. Isso isolou ainda mais as pessoas e impossibilitou elas de saberem o que está acontecendo fora da cidade, no mundo todo, e também de poderem se locomover entrando ou saindo. Ele inclusive controla até o próprio clima, ele decide quando tá calor, quando tá frio, controla também as estações, ele pode decidir se é primavera, pode decidir se é verão, se é outono, enfim, ele pode decidir tudo. Pelo menos uma vez por semana, ele permite que os habitantes da cidade assistam um programa que ele queira. No caso, ele cria o próprio programa de TV e faz as pessoas assistirem. E um desses programas envolve um show de dinossauros. Só que esse show é meio bizarro, meio grotesco, porque o Anthony, ele é meio doido da cabeça, ele não bate bem. Então ele botou uma série de adultos na casa dele para assistir um programa de dinossauros lutando. Só que não é como, sei lá, Jurassic Park. Não, é um negócio gore, é um bagulho bizarro.
que nem mesmo os adultos estavam aguentando. Era muito sangue, muita víscera. Só que eles tinham que manter um sorriso e dizer que aquilo era muito bom e que fazia tempo que eles não viam um programa tão bom na vida deles. Mas por que eles simplesmente, sei lá, não confrontam o Anthony? Eu acho que a resposta para isso tá bem óbvia, mas mesmo assim, vamos dar um sumário aqui. Anthony é praticamente um deus. E ninguém naquela cidade pode desagradar ele de forma nenhuma, muito menos chamar ele de assassino ou de monstro. Qualquer coisa que desagrade ele é considerado um ato hediondo. E como é que ele pune essas pessoas que desagradam ele? Ele não só simplesmente estala os dedos e apaga ela da existência, ele envia elas para um outro lugar, chamado o Milharal. Ninguém sabe o que de fato é esse tal de Milharal. A teoria é que seja uma outra dimensão, uma dimensão totalmente paralela ao nosso mundo, em que as pessoas que por algum acaso desagradaram o Anthony foram parar. Ninguém sabe como é que é esse lugar, além das pessoas que vão pra lá. Não sabe se é uma dimensão de bolso criada pelo próprio Anthony ou realmente uma dimensão inteira, tipo, grande. Sendo um ou outro já abre uma possibilidade imensa pro que ele pode ou não pode fazer. Não é qualquer ser que consegue fazer isso. Então o Anthony, ele tem muito mais poder do que ele apresenta. E eu acho que se esse programa fosse feito hoje em dia, com a tecnologia de hoje em dia, a gente teria um baita horror cósmico nos cinemas. Ou pelo menos na TV. Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. E considerando que o Anthony cria monstros, cria criaturas mesmo, só por causa do seu bel prazer, eu duvido que nesse milharal não tenha criaturas também para brincar de pega-pega com quem desagradou o garoto. Para você ter uma noção do quanto os habitantes dessa cidade são infelizes e são constantemente ameaçados, eles não podem sequer pensar mal do Anthony. Sim, isso mesmo que você está pensando. O Anthony, ele consegue ler pensamentos. Então não adianta só bolar um plano pra matar ele ou, sei lá, tirar os poderes dele de alguma forma que ninguém saiba ainda. Ele vai saber o que você tá pensando. Então você não pode sequer falar mal dele por pensamento, porque ele vai saber. Então, o que os adultos precisam fazer? Ficar repetindo constantemente nas suas próprias cabeças até eles conseguirem acreditar. Tudo o que o Anthony faz é bom e é uma vida feliz. E antes que você pergunte, não. O Anthony, ele não sabe que as suas ações são nocivas ou ruins. Para ele, tudo passa de brincadeira. A sua mentalidade ainda é de um garoto de 6 anos. Tinha um parente do Anthony chamado Dan. E em um determinado dia ele estava fazendo aniversário e todo mundo estava comemorando o aniversário dele. Afinal, o Anthony ainda permite certas festividades desde que ele concorde com elas. Daí, ele ganha 2 presentes da sua esposa. Um deles era uma garrafa de brandy, que era um licor. E outro era uma Perry Como. Com essa garrafa e mais algumas outras bebidas, ele acaba ficando bêbado. E você sabe que bêbado só faz cagada. E no caso, essa cagada que o Dan fez foi uma das piores que ele poderia sequer pensar em fazer, que é começar a contestar a situação miserável da cidade, como que o Anthony estava fazendo ela ficar uma desgraça. E por tudo que eu já falei aqui, você sabe que começar a contestar esse tipo de coisa, principalmente na frente do Anthony, é uma péssima ideia. Mas você sabe o que é ainda pior que isso? Pois é, confrontar o Anthony diretamente. E é exatamente o que esse bêbado maluco faz. Ele começa a confrontar o garoto e chama ele de monstro e assassino, justamente o que eu falei que ele odeia ouvir. E claro que a raiva do garoto começou a subir exponencialmente. E não só isso, como ele também começa a pedir para todo mundo ali em volta atacar o garoto por trás e dar um fim de uma vez a esse reino de terror. Só que claro, ninguém faz absolutamente nada porque todo mundo ali tem amor à própria vida e não quer nem ser transformado em alguma outra coisa e também não quer ir pro milharal, porque ninguém sabe o que acontece lá. Então o Dan meio que tava sozinho. E para infelicidade dele, o Anthony acaba transformando ele em um Jack in the Box. Sabe, né, aquela caixa de música que você vai dando corda e no fim aparece algum bicho. No caso, o Anthony transformou o Dan naquilo. Pra sorte dele, ou sorte dele, o pai do Anthony
acabou convencendo ele a só transportar o Dan pro milharal. E o Anthony concorda e envia ele para lá. Mas claro, sempre mantendo a mesma mentalidade. Tudo o que o Anthony faz é bom, e essa é uma boa vida. Um tempo depois, o Anthony acaba fazendo nevar, simplesmente porque ele quer, porque ele pode. Só que isso acaba acarretando uma série de problemas, e o principal problema é que quando neva, ou seja, quando o inverno chega, as plantas começam a morrer. Ou seja, a colheita começa a ficar muito ruim, porque tecnicamente antes do inverno chegar, você tem que fazer um estoque para que você não fique sem comida. E como o povo dessa cidade não tem enlatados, não tem nenhum tipo de comida processada, eles têm que cultivar tudo que eles comem, um grande período de fome estava se espalhando pela cidade inteira. Isso só porque o Anthony queria ver neve. O pai até tenta conversar com o Anthony, só que os outros adultos acabam convencendo ele a não contestar, que nem o pobre do Dan fez. You had best think only good thoughts. Anything less than that is handled at your own risk. Então, o que a gente tem para concluir? Primeiramente, o Anthony, ele até pode ter uma aparência inocente, só que na verdade ele é um monstro. E pior, um monstro que tem poderes divinos. Ele conseguiu isolar uma cidade inteira de um modo que os habitantes que moram lá dentro não sabem se o mundo foi destruído ou se a cidade só está isolada mesmo, que é a Pixville. E ele diariamente tortura os habitantes sem nem sequer saber disso, porque apesar dele ser um monstro, ainda tem uma mentalidade de 6 anos. E o pior, ele é mimado, então ele não vai aceitar ser contestado. Então você não pode simplesmente falar para ele que você não tá gostando da gestão dele. Então, bom, o jeito é aceitar. Isso é um bom exemplo de como o mais inocente dos seres pode acabar se corrompendo se caso um grande poder for dado a ele. Se você ainda não me segue no Instagram ou no meu Twitter, os links estão aí embaixo. vq.viral no Instagram e vquest oficial tudo junto e maiúsculo no Twitter. E não esqueça de garantir as suas estampas na loja, porque agora o canal tem parceria com esta grande distribuidora de camisetas. O link está na descrição, no comentário fixado ou diretamente na loja do canal. Muito obrigado ao Ferro Oliveira, Hiper777, Caio Fonseca, Macleuler Maldonado, Gabriel Sinotti, Azazel, Rengar e Yaldai My Mysterious Dream por terem se tornado abençoados. Se você quiser dar um apoio maior pro canal, assine um membro. Se não, apenas a sua presença já é o suficiente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.